E se eu te dissesse que ninguém no Digital Circus pode morrer, e que aquilo não é um jogo, é um inferno digital sem saída? E pior, a única pessoa que pode salvar todo mundo pode ser a próxima a ficar presa para sempre. Mas antes, se você nunca viu The Amazon Digital Circles, esse desenho que parece inocente à primeira vista, deixa eu te explicar rapidinho. É uma animação onde pessoas acordam presas em um mundo digital, sem memória de quem são. Cada um vira um personagem estranho, como se fosse parte de um jogo, e tudo ali é controlado por uma entidade chamada Caim. Desde o primeiro momento, todo mundo só quer uma coisa: sair dali, mas ninguém consegue. Agora presta atenção nisso, porque tem um detalhe nesse universo que muda completamente tudo o que a gente achava que sabia. Todo mundo olha pro The Amazon Digital Circus e pensa: ah, é só um mundo maluco, um jogo estranho. Mas e se não for? E se aquilo for algo muito mais antigo, muito mais simbólico? A teoria mais óbvia ainda é forte. Um jogo de realidade virtual, capaz de copiar a mente de quem entra, criando versões digitais dessas pessoas, presas ali dentro, para sempre. Mas isso levanta um problema. Se são só cópias, porque tudo parece tão pessoal, tão punitivo, e é aí que as coisas começam a ficar estranhas. Tem uma cena quase invisível, nos bastidores da empresa. 2 letras na parede, C e A. Pode parecer nada, mas não é. Porque quando você junta C e A, existe uma referência que aparece quase automaticamente: Caim e Abel. A primeira história de assassinato da humanidade. Um irmão matando o outro. E agora pensa nisso. O Caim, a entidade que controla tudo, o dono do circo, e o que ele faz várias vezes? Ele destrói Bubble, sem motivo, sem culpa, só por diversão. Caim elimina Bubble, Caim elimina Abel. Tá ficando espertinho demais. Deletando. Coincidência? Talvez. Mas isso é só o começo. Porque existe outra cena, muito mais importante, e quase ninguém percebeu. No final do episódio, todos estão sentados à mesa, mas não de qualquer jeito. Todos do mesmo lado, olhando pra frente, pra gente. Isso não é aleatório, nunca é. Essa composição é idêntica a uma das imagens mais famosas da história, A Última Ceia, de Leonardo da Vinci. E no centro, Pomni, exatamente onde Jesus estaria. Agora olhe as cores dela, vermelho e azul. As mesmas cores tradicionalmente associadas a Jesus, divino e humano. E aqui tudo começa a encaixar, porque talvez a Pomni não seja só mais uma vítima. Talvez ela seja a criadora daquele mundo, uma deusa, presa dentro da própria criação, assim como uma entidade divina, vivendo entre os humanos. Mas calma, porque isso ainda não é a parte mais perturbadora. Existe um conceito dentro do circo chamado abstração. Quando alguém perde completamente a sanidade, quando esquece quem é, quando não aguenta mais estar preso ali, essa pessoa deixa de existir como indivíduo e vira aquilo, uma criatura deformada, cheia de olhos, sem identidade, sem volta. Agora pensa comigo, criaturas cheias de olhos, além da compreensão humana, impossíveis de entender completamente. Isso não te lembra de nada? Porque lembra descrições bíblicas, seres descritos como anjos, mas não aqueles anjinhos bonitos, os verdadeiros, estranhos, assustadores, cobertos de olhos, seres que representam algo simples: vigilância. A ideia de que Deus vê tudo. E agora volta pro circo. Olhos estão por toda parte, escondidos, observando, sempre presentes. E o próprio Caim confirma isso. Onde eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos observando você. Eu estou sempre olhando. Ele sabe tudo, controla tudo. Ele não é só um personagem. Ele é uma entidade, uma espécie de Deus daquele lugar. E se isso for verdade, então o Digital Circus não é um jogo. É um sistema, um lugar de julgamento. Porque a própria criadora da série já deixou escapar algo importante. Alguns personagens merecem estar ali. Merecem. Isso não é aleatório. Isso implica uma coisa só: julgamento, punição
condenação. E quando você olha para o comportamento de certos personagens, isso começa a fazer sentido. Principalmente o Jax, cruel, manipulador, sádico, alguém que claramente não se importa com ninguém, e mesmo assim continua ali, preso. Agora junta tudo, um lugar sem saída, um ciclo eterno, pessoas sendo punidas, uma entidade que tudo vê. Isso não é o jogo, é o inferno. Mas não aquele clichê de fogo, o inferno psicológico, onde a pior tortura são as outras pessoas. Agora vem a parte mais importante. Se isso tudo for verdade, então a Pomni não está ali por acaso. Ela tem um papel, um propósito, salvar os outros, porque tudo nela aponta para isso, inclusive a ferida na mão. Quando ela tenta ajudar, ela se machuca e carrega isso em silêncio, assim como os estigmas, assim como um sacrifício. E é aqui que a teoria fica brutal, porque se ela realmente for a salvadora, então o destino dela já está definido. Salvar todo mundo vai condenar ela. No final, enquanto todos escapam, ela fica sozinha, presa naquele mundo para sempre. E se isso acontecer, então o Digital Circus nunca foi sobre fugir, foi sobre descobrir quem vai pagar o preço e quem vai ficar no inferno. E aí, você ainda acha que isso é só um desenho? Deixe nos comentários.